Irmãos, a paz de Jesus Cristo. Quem fala é pastor Henrique, Igreja Batista do Calvário, em Jacarepaguá. Atos capítulo 5, versículo 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Deixa eu dizer, primeiro, que isso aqui não é legalidade para de respeitar a autoridade. O assunto aqui era a proibição de pregar a Jesus Cristo quando a igreja primitiva tinha sido inaugurada e Pedro e os apóstolos estavam pregando em Jerusalém a nova notícia, o novo evangelho de Jesus Cristo. A pergunta é: até que ponto eu e você trairíamos a nossa consciência, abriríamos mão do nosso chamado, da nossa vocação? Até que ponto eu e você estaríamos dispostos a pregar por conveniência ou por aplausos do mundo? Até que ponto eu e você estaríamos dispostos a abraçar a verdade e não abrir mão dela? Até que ponto eu e você, nós, a igreja, estaríamos dispostas a pagar o preço por falar a verdade? O mundo, muitas das vezes, requer uma posição contrária àquilo que o Senhor requer do nosso chamado e da nossa vida por causa do Evangelho. Se abrirmos mão das convicções, da nossa consciência, da nossa fé cristã, se estivermos aqui para pregar para agradar as pessoas, com certeza nós trairíamos a nossa consciência e trairíamos o chamado e perverteríamos o Evangelho. Um Evangelho de amor, um Evangelho de misericórdia, um Evangelho de compaixão, um Evangelho de redenção, um Evangelho transformador, um Evangelho que não é uma religião, um Evangelho que ele quebra as cadeias dos preconceitos, né, do autoritarismo, da escravatura, o Evangelho que iguala o rico com o pobre, o indouto com o culto, o Evangelho que trouxe a mulher para uma posição que ela merece estar, que ela deve estar, porque ela é tão importante quanto o homem. O Evangelho que quebra as tradições, que impede as pessoas de entender. Aquele evangelho que quebrou aquele conservadorismo, que quebrou aquele tradicionalismo, aquela cultura que não leva à salvação. E muitas vezes, ao pregar sobre um evangelho libertador, sarador, o evangelho de justiça social, você com certeza estará atraindo os olhares dos homens maus e malignos. O evangelho que deva pregar não para agradar os seus ouvintes, como Paulo vai dizer, né, em Timóteo, né, pessoas que têm comichões nos ouvidos, que querem ouvir só o que lhe agrada. O evangelho não deve ser um evangelho pregado para as pessoas terem os seus egos inflamados ou acariciados. O evangelho ele é libertador, ele é curador, ele é sarador, ele é transformador. Então o nosso chamado não é para desobedecer às autoridades, mas para obedecer a Cristo, obedecer a Deus. Então nós devemos obedecer a Deus acima de todas as coisas. Estarmos com a nossa consciência tranquila, limpa, estarmos com a nossa convicção bem trabalhada, bem arraigada, edificada em Cristo Jesus. Então, queridos, pregar o evangelho sempre, em tempo e fora de tempo, pregar com amor, pregar com carinho, mas pregar a verdade. Ser educado, ser bondoso, misericordioso, tudo isso faz parte. Mas não traia a sua consciência. Não pregue para agradar as pessoas. Não pregue o que as pessoas querem ouvir. Pregue o que Deus quer falar. Porque se você fizer isso, com certeza Deus vai se agradar e nós poderemos falar isso, né? E como Pedro falou em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29, né? E os demais afirmaram, né? Antes importa obedecer a Deus do que os homens. Eu não posso igualar o Evangelho a nada. O Evangelho é superior a toda e qualquer ordenança humana.
Então, importa obedecer a Deus. Prega o Evangelho, fala do amor, mas fala também das consequências, tanto boas quanto as consequências ruins, de crer ou não crer. Mas é necessário falar do Evangelho. Uma palavra bem administrada, uma palavra bem ministrada, uma palavra falada com carinho, uma palavra falada com amor, mas não negue Jesus Cristo nunca. Porque por essa razão nós estamos aqui falando para você. Deus te abençoe, que você possa ficar com essa palavra e que você, se você tem um chamado, se você foi chamado para a palavra, se você foi chamado para pregar, se você foi chamado para testemunhar, se você foi chamado para evangelizar, prega essa palavra, mas prega com verdade. Prega não como se fosse superior, né? Mas se coloque no lugar daquele que ainda não alcançou essa graça. Mas não deixe de falar da verdade, porque Jesus Cristo é o Senhor de nossas vidas. Ele é o unigênito Filho de Deus. Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele voltará para arrebatar a sua igreja e sentará no trono que lhe pertence lá em Israel. Porque Jesus Cristo é o Filho legítimo de Deus, gerado por Deus e Senhor de nossas vidas. Compartilhe, abençoe a quem você acha que está precisando. Deus te abençoe e fique em Cristo Jesus, sempre falando a verdade sempre e pregando a verdade sempre. Deus te abençoe em nome de Jesus.